dia, a graça e a paz do Senhor Jesus sobre cada um. Muito bom estarmos aqui mais uma manhã para buscarmos o nosso Deus, o nosso Pai, Deus de graça, de misericórdia. Que bom que acordamos nessa manhã, acordamos com saúde e podemos estar aqui reunidos. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo 100. Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Eu vou repetir: celebrai com júbilo ao Senhor, igreja do Paraíba. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Aleluia. O Senhor é o nosso pastor e nada nos tem faltado. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Aleluia. Vamos louvar o nosso Deus, vamos colocar diante dele o nosso coração nessa manhã.
Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Aleluia, nosso tesouro está lá, guardado. A palavra de Deus diz, mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém. Aleluia. Sempre mais quero louvar-te, sempre mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, sempre mais quero louvar-te, sempre mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te, quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor.
em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Deus, te adoramos, Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, e quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, e quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Ó Deus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração nessa manhã. Estamos diante de Ti, ó Deus, que o Senhor receba como um perfume, como um aroma suave, esse louvor, essa adoração. Toda a glória seja dada ao Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.
Bênção, né? Aí, ó, as gerações, né? A gente está falando. Renovo. Renovo não é só com gente nova, não. Viu? Renovo é com gente que tem aquilo para compartilhar. Não estou falando que vocês são idosos, não. Estou falando que vocês são experientes, que nem eu, né? Mas a bênção, né? Bom demais, né? A gente ser... Caleb, quando a foi gente entrar falou, na terra "Nossa." que Deus deu para ele, Caleb falou assim, Ó, quando Deus me prometeu, eu tinha 40 anos. Hoje eu tenho 85 e vou conquistar a terra que me deu. mesmo vigor. Estou pleno vigor para conquistar. E ele conquistou a terra mais violenta, meus irmãos. Amém. Amém. Benção. Bom demais. Então, você que está tímido aí, deixe de timidez, né? Porque tem muito mais. Para frente tem muito mais, né? Glória a Deus. Deus renova as forças, isso é muito bom. Benção. Bom, vamos colocar as nossas mentes, né, o nosso coração em oração diante do trono do nosso Deus. Com certeza você tem um pedido, né? Com certeza você conhece alguém que está passando por alguma coisa que precisa da intervenção do nosso Senhor. Seja na área da saúde, na área da relação, seja na área financeira, né? A gente sabe que sem Deus é muito mais difícil, né? Ou impossível, muitas das vezes, né? Então, que você fique de pé agora e que eleve seu pensamento, lembre dessa pessoa, coloque diante do Senhor, né? Aqueles que são enfermos, aqueles que precisam da intervenção de Deus em algum propósito, em algum assunto, em nome de Jesus. Amém? Tem alguém que tem um pedido especial que quer que a gente fale aqui? Não? Amém. A gente tem deixado ali na recepção um formulário de pedido de oração. E então você pode preencher lá, tá? Que a gente vai estar sempre orando. Temos 2 manifestações, 3 aqui, o Divino, Fabrício, Simone. Quero pedir oração para meu sobrinho, uma cirurgia amanhã no estômago. Mateus. Fabrício. O Rafael que está internado aqui. Eu queria estar pedindo oração pelo pastor Zacarias, muita gente já conhece. Ele teve um mal essa semana e teve que fazer uma cirurgia e retirou parte do intestino, que estava com uma hérnia, estava obstruindo o intestino dele. Ele está em recuperação na UTI, lá no Hospital Municipal. Eu também queria pedir. Nós fazemos parte de um grupo que a gente trabalhou quando era jovenzinhos, do grupo do acampamento. E um desses irmãos lá, ele ficou viúvo ano passado e agora, essa semana, ele perdeu um dos filhos. Então, assim, muita dor, né? Que Deus possa. Ele chama Ocilde, né, Fabrício? Ocildinho, que a gente chamava. Então, que a gente ore por ele, pelos filhos que ficaram. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Pai, porque não há impossíveis para o Senhor, Pai. Então, nós entramos na Tua presença, Senhor, sabendo, Pai, que o Senhor pode todas as coisas, Senhor. Tua palavra diz que agindo o Senhor, quem impedirá? Quem é que pode contra o braço forte do Senhor? Então, Senhor, nós pedimos agora que Tu dê ordem aos Teus anjos a favor dessas pessoas citadas aqui, Senhor. O Ocildinho, que perdeu a esposa e o filho, que o Senhor console, Pai. O Mateus, que tem essa cirurgia, que vai fazer amanhã, que o Senhor entre com a Tua providência. Alcança o Zaca lá naquela UTI, no Hospital Municipal, Senhor. Restaura, levanta aquele homem do Senhor, Pai, para honra e glória do Teu nome, Senhor. Temos aqui no MC, Senhor, várias pessoas internadas. Lembramos agora do Rafael, o Mark, não sei se está aí ainda, mas se estiver, que o Senhor possa ser com ele, com a casa dele, com a família dele, Senhor. E todo aquele, Senhor, que clama, Senhor, possa ser atendido, Senhor. Todo aquele que nesse hospital, Senhor, lembrou do Teu nome, Senhor, pediu, Senhor, a Tua ajuda, Senhor, Teu socorro. Que os Teus anjos, Senhor, entrem em providência agora, Senhor. Pai, libera a bênção, Senhor, para essa turma, Senhor. Libera o Teu favor. Libera a saúde de Cristo, Senhor, em o nome de Jesus, Senhor. Nós colocamos, Senhor, todos aqueles pedidos de oração que os homens de oração colocam todos os dias diante do Senhor, Pai. Tantos enfermos, tantas causas difíceis, Senhor. Tantas causas impossíveis aos olhos dos homens, Senhor. Mas agindo o Senhor, Pai, quem impedirá? Ô, Senhor, o Senhor é por nós, quem será contra nós, Senhor? É o Senhor que luta as nossas batalhas, Senhor.
E por isso é que nós temos vitória, Senhor. E nós queremos reconhecer isso, Senhor, e depender, Senhor, do Senhor. Cada pessoa que foi lembrada aqui por cada um dos meus irmãos, Senhor, que seja socorrida pelo Senhor nesse dia, Senhor. Que o Senhor entre com a tua providência, Senhor. Que o Senhor entre com a provisão, Senhor. Que o Senhor entre com a cura, Senhor. Que o Senhor entre com a paz, Senhor. Com socorro, Senhor. Oh, Pai, a tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali o Senhor estará, Senhor. E aonde nós ligarmos alguma coisa na terra em teu nome, Senhor, o Senhor vai ligar no céu, Pai. Então, Senhor, liga essas orações no seu trono, Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode sentar, meu querido. Benção. Bom demais. Bom, nós temos as nossas atividades, né? E você tem sido aí estimulado a entrar no Instagram, SDT Sal da Terra, seguir lá a igreja, entrar na bio e ver lá, né, todas as atividades que nós temos, né? Então, a gente tem as reuniões nas casas durante a semana, a gente tem os cultos, né? Temos aí a programação do batismo, que vai ser agora dia 21 de abril, no próximo domingo, né? Vamos estar realizando o batismo. E todos aqueles que se manifestaram, que têm o interesse de se batizar, a gente está convocando para quinta-feira, 19h30, está aqui à noite. O pastor Gilberto vai fazer um apanhado sobre o batismo, né? Além do andamento normal da reunião, né? O pastor Gilberto, então, vai fazer esse apanhado para quem tem alguma dúvida, para quem possa necessitar de algum esclarecimento. Você está, então, convocado a vir nessa quinta-feira, 19h30, aqueles que se manifestaram e que vão ser batizados no domingo, dia 21. Ok? Então, entre dentro do Instagram, percorra lá, veja as atividades, as reuniões nas casas, os ministérios, né? Participe de um ministério. Você, com certeza, às vezes a gente acha que a gente não tem com o que contribuir, mas isso é uma mentira, né? Todos nós podemos ajudar, todos nós podemos contribuir. Por menor que seja a sua contribuição, ela é muito bem-vinda. Então, fique à vontade para procurar os líderes e dizer, eu quero participar do louvor, né? Eu quero participar da diaconia. Está lá o Flávio com a Carol. Com certeza eles precisam de pessoas para ajudar. Olha, eu quero participar do ministério de oração. Amém. Tem lugar para todo mundo. Tá bom, meu irmão? Então, que você possa ser motivado. Com certeza o Marcelo está precisando de alguém, professores, para ajudar no ministério infantil, né? Se você tem esse dom, se você gosta de criança, se dispõe, se voluntarize e com certeza vai ser bênção para a igreja e para a sua vida. Porque a gente vai abençoar, mas sai mais abençoado ainda. Certo? Muito bom. Bom, temos o bazar, né, que vai ocorrer aí do Shopping Park. Está se aproximando a data. Você que tem alguma coisa que você pode doar, que ainda vai abençoar a vida de outras pessoas, você pode estar trazendo no horário comercial aqui na igreja, né? E se precisar de alguma orientação, pode procurar pelo Bruno aqui na secretaria, pode procurar pela Nani, que eles vão estar te orientando naquilo que pode ser conduzido, de que forma que vai ser feito o bazar. O bazar é a fonte de renda que sustenta, a principal fonte de renda que sustenta todas as ações do Centro Comunitário do Shopping Park, né? É através do bazar que a gente levanta recursos para manter lá uma infinidade de atividades que abençoam muitas pessoas naquele bairro. Amém? Então, você é parte disso há muitos anos e a gente tem visto a mão de Deus nessa situação e todos os objetivos que foram colocados para ser levantados no bazar, Deus honrou e todos eles foram atingidos. Então, a gente tem mais um objetivo para atingir esse ano e você é parte disso. Amém? Benção. Graças a Deus. Dízimos e ofertas. Quem veio preparado para trazer seus dízimos e ofertas, pode estar fazendo isso nesse momento. E aqueles que têm esse entendimento, né, de contribuir com parte daquilo que Deus colocou nas suas mãos, na sua vida, então você pode estar trazendo agora seus dízimos e ofertas. As aves do céu Cantam para ti, as feras do campo refletem
Obrigado, Senhor, por esse recurso. Obrigado porque até aqui o Senhor tem honrado, Senhor, todos os projetos que o Senhor mesmo colocou no coração do conselho dessa igreja, dos líderes dessa igreja, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor continue abençoando a mão do sementeiro para que nunca falte semente, Senhor. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos nesse dia aqui. Prospera, Senhor, para a honra e glória do teu nome. E que haja diligência, Senhor, sabedoria que vem do alto na utilização desses recursos, em nome de Jesus. Amém. Antes de passar para o pastor Fabrício, né, que vai pregar hoje, queria saber quem que nos visita hoje. Primeira ou segunda vez? Ó, tem um casal ali, tem uma família inteira ali, né, quase, na verdade. Tem mais pessoas aqui desse lado direito. Então, que você que está próximo aí se levante e dê boas-vindas para essas pessoas, né? Nós vamos estar te dando uma pequena lembrança. Lá no fundo, ó, o pessoal não viu, porque eles estão bem no cantinho. Tem um casal lá atrás, tem uns jovens aqui, ó, do lado da Diana também, ó. Então, que você dê aí as boas-vindas, dá um abraço neles, viu? Que eles são bem-vindos. Essa é a casa do seu pai, fique à vontade, você é muito bem-vindo aqui sempre, viu? Benção, pastor Fabrício. Aleluia. Louvando, né, o nome do Senhor. Nós fomos criados para adorá-lo. Amém? Amém, meus queridos. Eu queria que começar, vocês vissem um vídeo. Nós vimos esse vídeo no primeiro episódio do Alfa. Então é um pequeno testemunho do Francis Collins. O Francis Collins é diretor do projeto Genoma Humano, que mapeou o genoma humano com 3,1 bilhões de células, né? Ele, então, mapeou isso aí. E ele tem um testemunho aqui que eu queria que vocês ouvissem. Está no ponto aí? Meu pai era um professor de teatro, minha mãe era uma dramaturga. Quando eu fui para a faculdade, começaram as discussões sobre a religião no dormitório tarde da noite. Eu não tinha nenhum motivo em particular para dar valor a algum sistema de fé. Nunca foi algo com o qual eu estivesse familiarizado. E achava que qualquer sentimento religioso de qualquer pessoa deveria estar baseado em alguma experiência emocional. E eu não confiava nisso ou em algo baseado em adoutrinamento na infância, coisa que eu me sentia afortunado de não ter tido. Eu adorava a experiência de aprender sobre o corpo humano e todos os seus componentes. E adorava especialmente investigar a genética. Mas eu acabei, no meu currículo escolar médico, indo parar à beira do leito de pacientes doentes. Aquilo não era mais um estudo abstrato de moléculas e sistemas, eram pessoas reais. E uma atrás de uma das minhas pacientes, uma mulher idosa incrível, com cara de avó, que tinha uma doença cardíaca terrível, começou a sofrer uma dor torácica enorme enquanto eu estava com ela. Por fim superou aquilo e depois então me explicou como a sua fé era a única coisa que a ajudava naquela situação. Ela percebeu que os médicos em volta dela não ajudavam muito, mas a sua fé sim. E depois que ela terminou de fazer uma descrição muito pessoal dessa fé, ela se voltou para mim. Até então eu estava em silêncio. Ela olhou para mim com curiosidade e disse: "No que você acredita, doutor?" E finalmente eu tive que admitir para mim mesmo que aquela pergunta me fez perceber que eu tinha chegado à resposta para a questão mais complexa que os seres humanos precisam enfrentar. Deus existe. E eu cheguei à resposta sem nunca ter parado para analisar as evidências. E eu me considerava um cientista. Se há uma coisa que os cientistas afirmam que fazem é que chegam a conclusões baseadas em evidências. E eu não tinha me dado ao trabalho de fazer isso. Eu fui auxiliado por um pastor que morava no final da rua. Eu fui até ele e fiz perguntas sobre tudo. Ele me deu um livro de C.S. Lewis chamado Cristianismo Puro e Simples, porque ele era um acadêmico de Oxford, um intelectual prodigioso que passara pelas mesmas situações. Naquelas páginas eu percebi pela primeira vez que era possível uma pessoa
Forte, né? Testemunho do Francis Collins. O Francis Collins, depois vocês procuram na internet. Francis Collins tem um livro que chama Código da Vida. E ele, várias vezes, ele apareceu ao lado do Barack Obama, ele apareceu muitas vezes na pandemia, ele era muito consultado. E foi ganho por uma irmã, nessa circunstância. Meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus, lá em 2 Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 3. Fala assim: irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, pois sua fé tem se desenvolvido cada vez mais, e seu amor uns pelos outros tem crescido. Por isso nos orgulhamos de falar às outras igrejas de Deus sobre sua perseverança e fidelidade em todas as perseguições e aflições que vocês têm sofrido. Deus usará essa perseguição para mostrar que seu julgamento é justo e para torná-los dignos do seu reino, pelo qual estão sofrendo. Em sua justiça, Deus pagará com aflição aqueles que afligem vocês. Deus concederá descanso a vocês que são afligidos, e também a nós, na revelação do Senhor Jesus, quando Ele vier do céu. Virá com seus anjos poderosos em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus. Eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. No dia em que Ele vier, receberá a glória de seu povo santo e louvores de todos os que creem. E isso inclui vocês, pois creram naquilo que lhes dissemos a respeito dele. Assim continuamos a orar por vocês, pedindo ao nosso Deus que os capacite a ter uma vida digna de seu chamado e lhes dê poder para realizar as coisas boas que a fé os motivar a fazer. Então, o nome de nosso Senhor Jesus será honrado em vocês, e vocês serão honrados com Ele. Tudo isso é possível pela graça de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, esse início dessa segunda carta aos Tessalonicenses, ela é muito semelhante ao primeiro capítulo também de 1 Tessalonicenses. Paulo dizendo que se alegrava com esses irmãos, porque esses irmãos, haviam crido e estavam sofrendo pelo Evangelho. Então é muito semelhante. E aqui nós queríamos chamar atenção, especialmente para os versículos 11 e 12. 11 e 12, que ele diz assim: assim continuamos a orar por vocês, pedindo a nosso Deus que os capacite a ter uma vida digna de seu chamado. Então, a primeira coisa que nós queremos dizer é que há um chamado. Na vida do Francis Collins, o chamado começou quando aquela mulher falou assim para ele: e no que você acredita, doutor? Eu não sei como é que foi na sua vida. Na vida do apóstolo Paulo, ele repete o seu testemunho umas 3 vezes, ele repete diante de pessoas, diante de governantes, ele repete que no caminho de Emaús, ele se encontra com Cristo, e ele fala: quem és tu, Senhor? E o que Jesus fala para ele? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Isso vai transformar completamente a realidade de Paulo.
E eu não sei como é que foi na sua vida, mas o apóstolo Paulo, quando ele fala de chamado, ele fala de quando nós cremos em Deus. Se vocês virar um pouquinho a Bíblia aí, lá no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, no versículo 4. Olha o que o apóstolo vai falar. 1 Tessalonicenses 1, a partir do versículo 4. Diz assim, 1 Tessalonicenses, vamos lá, isso. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu. Como que a gente sabe? Pois quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. Então, assim que é confirmado o nosso chamado. Sabe, o dia que, enfim, você se encontrou com Cristo e falou assim, é verdade. É verdade, o dia. Para o apóstolo Paulo foi aquele dia. Quem és tu, Senhor? Jesus fala para ele, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Na minha vida foi numa madrugada. Eu era nascido e criado, né, no Evangelho, era líder de igreja, pregava, mas não era convertido. Não havia encontrado com Cristo. E eu sabia disso. E muita gente dizia, não, mas é porque às vezes na vida de alguns é um processo. Eu falava, eu não sei que dia que eu nasci de novo, eu acho estranho isso. Mas é porque eu não tinha nascido de novo de verdade. Ninguém esquece quando nasce de novo. E eu comecei a pedir para Deus, Deus, eu preciso nascer de novo. Eu cresci na igreja, nasci na igreja, eu prego, eu falo, eu lidero algumas coisas, alguns processos, mas eu preciso saber o dia que eu nasci de novo, porque eu não sabia o dia. E, na verdade, eu não tinha nascido de novo. Essa é a grande verdade. Eu tinha alguns conhecimentos, alguns entendimentos. Em cima disso eu pregava, em cima disso eu ensinava, mas eu não havia me encontrado com esse Cristo. E então, um dia, depois de muita luta, de muito teimosia com Deus, um dia, de madrugada, enfim, eu me encontrei. 1994, eu tinha 23 anos. Eu me encontrei com Jesus no meu quarto, orando às 2h da manhã. Eu tive uma visão do Cristo crucificado. E eu entendi que esse perdão era para mim. Mesmo criado em igreja, mesmo sabendo a Bíblia, mesmo já tendo lido a Bíblia, até aquela altura eu já tinha lido a Bíblia umas 7, 8 vezes, inteira. Mas naquele dia, Deus abriu meus olhos. Então, assim, qual foi o seu dia? O dia em que Deus abriu seus olhos. Porque o apóstolo Paulo está falando assim, eu sei que vocês são chamados, porque vocês, um dia, o Espírito Santo convenceu vocês da verdade do Evangelho. Qual foi esse dia na sua vida? Qual foi esse dia? E eu quero dizer para você o seguinte, se você não teve esse dia ainda, então peça para Deus, porque Deus quer se encontrar. Quando Francis Collins foi buscar, ele acabou se encontrando. Era uma pessoa extremamente cética. Vocês viram aqui. Ele falou que se julgava afortunado de não ter sido doutrinado na infância. Ele não queria saber de fé. Não queria saber. E achava que tudo se baseava em emoções que não são confiáveis para orientar a nossa vida. Ele fala. Mas esse homem, cético ao extremo, um dia teve um encontro com uma discípula de Cristo. Que mesmo num leito de extrema dor, porque veja bem, nós não estamos falando aqui de qualquer hospital, nós estamos falando de hospital nos Estados Unidos. Era um hospital certamente avançado, para ter o Francis Collins na equipe,
Era, que o Francis Collins é diretor do projeto Genoma nos Estados Unidos. E é alguém que se destacou desde novo. Então, era um hospital muito bom. E ele fala que aquela mulher entendeu que os médicos à volta dela não podiam fazer muito por ela. Mas que a fé em Jesus fez ela passar. E mais do que isso, meus irmãos, não fez ela só passar por aquele momento. Aquela mulher entendeu que ela estava diante da possibilidade de evangelizar uma pessoa, mesmo no momento de extrema dor. Sabe o que é isso? Isso é capacitação que vem da graça de Deus. Porque o que é a graça de Deus? Né? A graça de Deus, eu até anotei o conceito aqui. Olha só, minha esposa achou. É o auxílio divino e a força que recebemos por meio da cruz de Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, a partir do seu chamado, você vai se tornar, ele está dizendo assim, eu estou orando para que vocês se tornem dignos do seu chamado. E aí nós precisamos de esclarecer uma coisa. Digno não é merecedor. Parece que é, né? Ser digno. Mas, na verdade, o apóstolo Paulo está falando assim, que nós temos que ser adequados ao nosso chamado. Adequados ao nosso chamado. Nós nunca vamos ser dignos da salvação. A gente pode praticar boa obra a vida inteira. Centenas, milhares de boas obras. Mas nós nunca vamos ser merecedores da graça de Deus. Porque lá no fundo do nosso coração existe uma centelha de egoísmo, de egocentrismo, que até quando nós fazemos boas obras, quando a gente faz boas obras com a motivação errada, nós queremos ser vistos pelos homens, nós queremos recompensa de Deus, nós queremos esse tipo de coisa. Então, até quando nós fazemos o bem pensando em nós mesmos. Pensando em não ser punido, pensando em ser agraciado, pensando em ser visto pelos homens. Mas o apóstolo Paulo está falando para que a gente se torne digno do nosso chamado. O nosso chamado, nós somos tirados das trevas e colocados no reino do Filho do seu amor. Eu não sei qual que é a treva, qual que é a circunstância que você está envolvido. Eu não sei qual é, o vício, qual é o problema, mas o fato é que Jesus quer nos tirar e nos transportar. Esse é o nosso chamado. O chamado é quando, enfim, nós entendemos, aceitamos o perdão de Cristo. E aí o apóstolo Paulo está falando, tornar-se digno. O cristianismo não é uma religião de esforço próprio. O pastor César pregou aqui na semana passada, e ele falou, de nós sermos os heróis. E ele explicou que era, na verdade, para a gente ser referência. Referência para os nossos filhos, referência para quem está à nossa volta. E vocês lembram que o pastor César falou muito sobre oração aqui na semana passada? Eu vou ler aqui uma citação do John Piper falando sobre oração. Olha só. A oração é o reconhecimento franco de que, sem Cristo, nada podemos fazer. A oração, ela é o desvio de nós próprios para Deus, na confiança de que Ele proverá a ajuda de que necessitamos. A oração nos humilha como necessitados e exalta Deus como todo suficiente. Então, meus queridos, isso é a oração. Eu falo, Deus, eu não dou conta. Eu não dou conta. O apóstolo Paulo, ele fala assim, lá em Efésios 4, versículo 28, ele vai falar assim, quem roubava, está aí.
na tela. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Meus queridos, talvez você fale assim, eu não sou ladrão. Eu não sou ladrão. Eu não roubo. Eu não pulo para dentro da casa dos outros, não pego. Eu não pego coisa que é dos outros. Quando eu pego, eu devolvo. Né? Outro dia, eu estava lá na caixa, e aí meu telefone tocou. O telefone tocou, e vocês sabem que a gente recebe ligação hoje em dia dessas companhias, né? Claro, TIM, Vivo. Eu já tinha recebido uma mais cedo, da Claro. Aí tocou e parecia o mesmo número. Eu falei, mas não é possível, de novo. Eu atendi. Falou, seu Fabrício. Eu fiquei desconfiado. Dessa vez era homem. Seu Fabrício. Falei, pois não. Ele falou assim, ele falou alguma coisa, eu falei assim, pô, o que era mesmo que o senhor queria? Ele falou assim, o senhor perdeu uma carteira? Aí eu olhei no meu bolso, carteira, olhei na minha gaveta. Ele falou, sua carteira está aqui comigo, no posto policial, da Tubal Vilela. Era um policial me ligando. Eu falei, gente, mas não é possível. Eu fui na Lojas Americanas, eu trabalho ali no Tubal Vilela, né? Eu fui na Lojas Americanas, eu falei, mas eu não sou de deixar cair carteira no chão, o que eu fiz com essa carteira? E aí, só que era a hora do meu almoço, e eu fui orar na igreja. Na igreja, tem do lado da Caixa Econômica. Quando eu sentei lá, eu tirei a carteira, coloquei no banco, para não ficar sentado em cima da carteira. E na hora de levantar para ir embora, eu levantei rápido, porque eu estava, tem que bater meu ponto. Levantei e fui. A carteira ficou. Antes de eu dar falta dela, o policial estava me ligando, que uma senhorinha pegou a carteira na igreja, levou no posto policial, devolveu para mim. Então, talvez essa senhorinha fale assim, eu não sou ladrão, eu não sou ladra. Minha carteira estava com tudo dentro, os cartões, tudo lá. Dinheiro tem pouco, mas cartão tem muito. Aí, ela devolveu com tudo, meus documentos, tudo. E talvez você diga, não, eu não sou ladrão. Mas será que nós só somos ladrão quando eu roubo dessa forma? Ou será que é quando eu coloco no meu serviço um preço injusto? Sabe como é que é? Quando eu faço transferência de riqueza para mim, porque eu ponho um preço no meu serviço muito além do que vale. Estou roubando. Quando eu só nego, estou roubando. E aí, o apóstolo Paulo fala assim, quem era ladrão, não roube mais. Antes trabalhe. E aí, a lógica do mundo é o seguinte, não rouba não, mas o que você puder aumentar o preço do seu serviço, aumenta. Você transferir riqueza do outro para você. Não é? Você só nega, porque o governo é injusto. Então, só nega, porque ele não sabe administrar seu dinheiro. Você administra melhor que ele. E essa é a lógica. Mas o apóstolo Paulo fala o quê? Ele fala lá, 4:28. Ele fala, trabalhe honestamente para ter o quê? Para poder fazer o quê? E assim, ajudar generosamente os necessitados. A motivação do cristão, ela tem que ser servir. Servir. E não ser servido. E talvez você fale assim, mas isso é muito difícil. É muito difícil eu parar de correr atrás dos meus bens. Eu parar de correr atrás de ter coisa melhor para consumir. É muito difícil isso. É muito difícil romper essa lógica. E é difícil mesmo. É muito difícil. Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É difícil mesmo. Não é pouco difícil, é muito difícil.
E como é que nós podemos, então, resolver essas coisas, mudar e ter esse apoio? Aí nós vamos lá para Hebreus. Hebreus 7, 25 e 26. Hebreus 7, versículo 25. Olha só o que diz aí. Ele fala assim: portanto, ele, quem é ele? Cristo, Jesus Cristo. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas, ou salvar completamente, aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo e irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar da mais alta honra no céu. Meus queridos, esse auxílio, a definição da graça, né? Esse auxílio que vem de Cristo, ele vem quando nós clamamos. E aí eu queria desafiar você, porque muitas vezes as pessoas dizem assim: eu não oro porque eu não tenho tempo. Mas quando você entra no seu carro para você dirigir, você liga o rádio, você liga uma música. Sabe o que eu quero falar para você? Não liga não. Usa o tempo que você dirige para falar com Deus. Usa o tempo que você dirige para falar com Deus, para ouvir Deus. Usa o tempo que você caminha, se você gosta de caminhar, para falar com Deus. Usa o tempo que você anda de bicicleta. Usa o tempo que você toma banho no chuveiro. Usa o tempo que você fica numa fila para clamar a Deus e ouvir a Deus. Mas também tem aquele tempo com Deus no seu quarto. Sabe quando Jesus fala? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e busca a Deus em secreto. E o Deus que te vê em secreto te recompensará. Então, quando você se liga a esse Deus, você começa a receber dele graça. E eu quero dizer que talvez você está numa circunstância muito complicada de sair. Porque talvez a gente se mete em determinadas coisas, no pecado, que fala assim: não tem jeito, não tem solução. Pois eu quero dizer que em Cristo há solução. Eu quero falar para vocês que lá em 1 Coríntios 15, 10, 1 Coríntios 15, versículo 10, diz assim. Olha o que o apóstolo Paulo falou. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim. E que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação do que qualquer outro apóstolo. E, no entanto, olha o que ele diz. E, no entanto, repete isso comigo. E, no entanto, não fui eu, mas Deus que, em sua graça, operou por meu intermédio. Entendem? O apóstolo Paulo entendeu. Muitas vezes nós estamos querendo ter uma vida plena, sabe assim? Fala, nossa, eu queria ter uma vida com mais fé, eu queria ter uma vida com mais propósito, eu queria poder, eu queria poder ter comunhão com esse Deus poderoso, eu queria ver milagres. Sabe como é que você vai ver? Quando você se dispor nas mãos de Deus. Eu, quando eu era muito novo, eu fui para a escola de missões. E, gente, eu aprendi uma coisa. Você quer ver uma pessoa que vê o milagre de Deus
quase que diariamente, é missionário. Porque o missionário, muitas vezes, ele vai para um lugar perigoso. Então ele precisa, às vezes, de crer. Deus vai livrar ele da morte. Muitas vezes, as pessoas se comprometem com o missionário e falam, não, pode ir para os campos de missões que a gente te manda dinheiro. Aí o que acontece? Quando a pessoa fica apertada, qual que é a primeira coisa que ele corta? Dinheiro do missionário. Mas o missionário fica lá. Continua tendo que acordar todo dia, levar os filhos para a escola, tendo que tomar café, mas tem gente que para com o dinheiro do missionário. Então o missionário precisa depender de Deus, sabe para quê? Às vezes para tocar no coração de outra pessoa, para entrar no lugar daquele que parou de contribuir. E quanta história de missionário que fala, e eu pedi para Deus e Deus mandou. Quantas vezes Deus supre quando você faz a obra de Deus. Então você quer ver o fluxo do poder de Deus na sua vida? Se coloque diante dele para fazer a vontade dele. Quer uma coisa prática? Você tem problema com pornografia. E você fala assim, eu não dou conta de parar de ver. E você não dá conta mesmo, não. Mas você pode estar em comunhão com Deus e você abre a palavra de Deus. Lá em Mateus 5, versículo 8, que diz assim, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E Deus te dá força para vencer a pornografia. Talvez você fale assim, uai, eu venci hoje. Eu venci agora. Mas eu quero te dizer, você está ligado em Deus? Não se preocupe com o que você vai ter que vencer daqui a 10 dias. Não se preocupe com o que você vai ter que vencer amanhã. Ligue-se em Deus para vencer hoje. Hoje. Agora. Sabe por quê? Jesus intercede por nós. Essa graça, esse auxílio divino, ele está disponível para nos tornar dignos do chamado. E digno não é merecedor, digno é adequado. Eu não posso estar anunciando o evangelho de Cristo e roubando. Eu não posso estar anunciando o evangelho de Cristo e falando mal dos outros. Eu não posso estar anunciando o evangelho de Cristo e sendo uma pessoa pesada. Eu não posso. Não combina. Mas eu posso ser transformado por Ele, na medida em que eu dependo dEle. Gente, eu quero falar para vocês o seguinte. Não adianta nós, por nós mesmos, querer nos mudar. Não adianta nós querer falar por nós mesmos, eu quero mais de Deus, eu quero receber mais de Deus. Aí a gente vem para a igreja, aí a gente louva, aí a gente fica animado, a gente ouve a palavra. Mas da segunda-feira, a gente começa a desanimar. As coisas começam a dar errado. Né? No trânsito, antes de sair de casa, as coisas começam a dar errado. E aí você começa a falar, não. Você começa a esquecer do que você falou. E você fala, não dou conta. Eu não dou conta de viver na presença de Deus. Por isso eu quero falar para você que Deus tem uma vida para você muito além de viver de domingo em domingo. Ou de palavra em palavra. Mas essa vida vai acontecer na medida que você se colocar diante de Deus. Falar, Deus, eu não dou conta. Eu preciso do Senhor. Eu preciso de entender por que isso é pecado.
você vai abrir a palavra, porque como é que Deus vai se revelar para você através da palavra de Deus? É uma das principais formas que Ele vai se revelar. E aí você então abre a palavra de Deus. E muitas vezes você vai falar, uai, eu já li esse texto 20 vezes. Eu já ouvi pregação 30 vezes. Mas eu nunca tinha visto isso dessa forma. E aí Deus te transforma. Deus te transforma. A graça de Deus é essa que flui. E ela fluiu para aquela irmã, lá na UTI daquele hospital. Gente, pensa se aquela irmã tivesse só ficado assim, meu Deus, me livra daqui agora, eu não estou aguentando essa dor, o Senhor carregou na cruz os meus pecados, as minhas dores o Senhor levou, me liberta daqui, me liberta daqui, me liberta daqui. E ela nem visse o médico que estava na frente dela. Mas naquela circunstância, ela viu. Sabe por quê? Por causa dessa graça que foi auxílio para ela. E ela plantou uma pergunta no coração daquele homem. Um homem que tem projeção mundial. E no que você acredita, doutor? Naquela UTI. Ele fala que ela deu um testemunho resumido de como a fé dela ajudava ela. E ela fez essa pergunta para ele. Uma outra coisa prática, você resolve falar de Cristo e do amor de Deus. E aí você pensa assim, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou falar disso? Como é que eu vou fazer isso? O que eu vou falar? Pois eu quero dizer, essa dependência é muito boa. Porque você vai falar, Deus, eu quero receber. E aí você vai ver que lá na palavra de Cristo, Jesus falou assim, e não vos preocupeis, porque naquela hora o Espírito Santo vai colocar as palavras na sua boca. Mas dependa de Deus. Dependa de Deus para falar do amor dele. Dependa de Deus para fazer grandes doações. Sabe? Às vezes nós somos muito apegados com nossos bens. Eu estava com meu guarda-roupa que não cabia mais. Sim. Estava ficando bagunçado as roupas. Você passava as roupas, colocava lá, bagunçava a roupa, porque não cabia. Eu falava, gente, eu não devo estar usando esse tanto de roupa, não é possível. Aí, doação para o bazar. Aí, eu doei 40 camisas, ainda ficou mais de 50 camisas lá. Eu pergunto, quem é que veste 90 camisas? Essa doação é fácil de fazer, né? Mas e quando Deus fala para você fazer assim, doa esse carro aqui? Doa seu carro. Doa uma quantia que custa para você. Custa. Aí você vai lá para Filipenses 4,19, que fala que o nosso Deus vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Se você crê nisso, você faz. Amém? Mas como é que você crê nisso? Quando Deus revelar a palavra para você. Agora, como é que Deus vai revelar a palavra para você se você não está meditando na palavra? Sabe, nós temos que colocar limite, porque hoje, você abre o Instagram, e se você deixar o Reels correr, você fica quanto tempo lá? Quanto tempo? Às vezes tem coisa boa, tem coisa útil, instrutiva, mas aí você fica 2 horas no Instagram,
e você não fica 10 minutos diante de Deus. Cada vez eu tenho mais convicção que nós temos que colocar limite. Eu vou acessar isso aqui tanto tempo por dia. Passou disso, eu não vou acessar mais. Porque agora eu quero ouvir a Deus. Eu quero ouvir a Deus, eu quero ver o que Deus tem para falar comigo. Amém? Eu quero colocar um limite de dinheiro que eu vou gastar na minha vida. Porque se a gente não coloca limite, daqui a pouco você está ganhando 1 milhão e gastando 1.200.000. Eu, há muitos anos atrás, eu trabalhava em Brasília. E isso, 15 anos atrás. Então, vamos dobrar as coisas hoje. A pessoa ganhava 30 mil reais. Então, hoje ela devia ganhar uns 70 mil. Né? Ele tomava dinheiro emprestado com a agiota a 25%. Na porta do Senado. Sabe por quê? Porque o banco não emprestava mais para ele. Ganhava 70 mil reais. Não tinha mais capacidade para ir no banco pegar emprestado. Ele pegava com o agiota. E o agiota falou para mim, porque ele quis ir lá no banco descontar o cheque que ele emprestava para o povo. Isso é crime. Não sei se vocês sabem, mas isso é crime. Você levantar dinheiro de agiota em banco, trocar cheque de agiota em banco. E aí, ele foi lá para mim e falou, eu queria que você me desse um limite para descontar cheque, 400 mil. E acho que eu fui visitar a empresa dele, era uma papelaria, tinha uma porta de correio assim, ó. 400 mil, essa papelaria aqui. Ele falou, não, deixa eu te falar, meu negócio é emprestar dinheiro lá no Senado. Eu empresto a 25% ao mês. Para o povo do Senado Federal. Os melhores salários do Brasil. Sabe o que é isso? É falta de limite. Nós não estabelecemos limite para as nossas necessidades, entre aspas. Nós tínhamos que ter um máximo. Eu falo assim, até aqui, eu preciso disso aqui para viver. A partir disso aqui eu vou doar. Porque Jesus falou assim, que quando essas riquezas vos faltarem, lá em Lucas 19, ele fala assim, para que quando essas riquezas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Sabe o que ele estava falando? Jesus falou, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, porque quando estas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Ele estava falando assim, use o seu dinheiro para alcançar pessoas para o reino de Deus. E quando faltar dinheiro, quando é que vai faltar dinheiro? No céu você não vai precisar de dinheiro. Ele falou para que estas vos recebam nos tabernáculos eternos. Estas pessoas, para quem você contribuiu, para que o evangelho de Deus fosse pregado, vos receba nos tabernáculos eternos. E aí você fala, Fabrício, mas é muito difícil de entender isso, é muito difícil de praticar isso. E é difícil mesmo. É graça. Faça como o apóstolo Paulo, se ligue na graça de Jesus, esse auxílio que vem de alguém que intercede por você 24 horas por dia. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aqui nós falamos sobre algumas coisas, né? Sobre o encontro com Cristo. Se você não teve o encontro com Cristo ainda, vamos pedir a Deus para que você tenha esse encontro com Cristo. Se você teve o encontro com Cristo, mas tem vivido uma vida muito aquém do que Deus quer para você, vamos orar por isso também. Se você tem vícios, né, que você não consegue vencer, vamos orar por isso também. Amém? Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, tão rica, meu Deus. Te agradecemos, Senhor, porque, como o apóstolo Paulo falou aqui, né, em 2 Tessalonicenses,
Tudo é para a tua glória. Nós precisamos viver para a tua glória. Muitas vezes não estamos vivendo para a tua glória. Muitas vezes estamos vivendo para a nossa glória. Muitas vezes estamos vivendo para a glória da nossa casa. Oh, Deus Pai. Que todos aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor, ó Deus, aqui, se encontrem com Cristo. Esse encontro que vai marcar a sua vida para sempre, como foi na vida do apóstolo Paulo, como foi na vida de muitos aqui, como foi na vida do Francis Collins. Oh, Deus, em nome de Jesus. E muitos se encontrem com o Senhor. Ó Deus, que muitos se entreguem completamente ao Senhor. Parem, ó Deus, de querer apenas encontrar com o Senhor nos domingos, mas encontrem todos os dias, ó Deus. Busquem a Tua presença. Busquem a Tua presença. E recebam do Senhor essa ajuda. Recebam do Senhor, ó Pai, esse poder que nos torna dignos, que nos torna adequados ao nosso chamado. Que seja assim sobre o Teu povo, ó Deus, a graça do Senhor, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todo o Teu povo, nessa igreja, em toda a terra. Amém.